tarde, Senhor, para a igreja. Então, tô com saudade da igreja, de abraçar, de cantar junto, mas vai chegar, amém? Eu queria convidar vocês, antes de qualquer coisa, para a gente fazer uma oração. Senhor Jesus, estamos na Tua presença, Senhor, nesta hora, Pai. Antes de qualquer coisa, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por Tua fidelidade, pelo Teu amor, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs, Jesus. Pela Tua graça, Senhor, que nos alcança, Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque Tu nos alcança com os Teus cuidados e com os Teus ensinamentos, Pai. Senhor, quero me colocar na Tua presença neste momento, Senhor, como um instrumento Teu, Pai. Que eu suma, que eu desapareça, Senhor, que eu diminua, Senhor, até me tornar em nada, porque é o que eu sou, Jesus, mas que eu seja boca Tua, Pai. Que eu consiga compartilhar com a Tua igreja aquilo que Tu tens colocado no meu coração, aquilo que Tu tens me ensinado, Pai. Se faz presente aqui conosco, Jesus, adentra os nossos corações, Senhor, com a correção, Senhor, com o afago, com a esperança, Senhor. Em nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Quando a pastora começou a fazer a escala, né, de devocional, eu já tinha um texto, né, quando eu vi lá o meu nome, no fim da semana que passou, né, como uma das últimas, eu tinha algo já em mente. Com certeza também era algo de Deus, né, porque é da palavra dele, mas não era o que Deus queria falar comigo. Então, o devocional, ele é bem isso, né? A gente compartilha aquilo que Deus fala com a gente compartilha aquilo que Deus ensina pra gente. E não era aquilo que Deus queria falar comigo, né? Deus queria falar algo diferente comigo. E acabou ficando para essa semana por conta da Sexta-feira Santa. E eu comecei a perguntar ao Senhor o que Ele queria que eu compartilhasse com a igreja, né? O que é que Ele queria falar comigo também. E quando Deus fui ler algumas coisas, né? Escutei algumas coisas, li. E quando Deus me direcionou para esse texto, eu disse a Deus que era um texto muito clichê, muito óbvio para o momento que a gente está vivendo, né? De preocupações com o depois. Era um texto muito óbvio. E quando Deus começou a falar comigo, eu entendi que não era um texto tão óbvio assim, que eu nunca tinha olhado para esse texto dessa forma. E talvez seja assim para você também, né? Talvez Deus também queira lhe mostrar que na palavra dele nada é tão óbvio, né? Afinal de contas, ela se renova todos os dias. E todos os dias ela traz algo diferente para as nossas vidas. E eu queria ler com vocês em Mateus, queria que vocês lessem, na verdade, comigo, em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 24, que diz assim: Um escravo não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês, porém, vocês não podem servir a Deus e também servirem ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam no céu. Eles não semeiam nem colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encomendar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão
bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no fogo. Então é claro que Ele vestirá também a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos aqui estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na vida de vocês o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. E quando eu comecei a meditar nesse texto, dessa vez, o Senhor, a primeira coisa que Ele me ensinou foi que Ele nos criou com propósitos diferentes. Alguns propósitos são iguais, de modo geral, para a humanidade, para os filhos dele. E existem propósitos bem específicos para a vida de cada um de nós de forma separada. Mas um dos propósitos que Ele tem para a nossa vida é que a gente evidencie a glória dele. E Jesus também foi enviado com esse propósito, de evidenciar a glória de Deus. Jesus, ele veio para ter essa vida de ensinamento, E talvez você se pergunte, de cara assim, eu me perguntei como seria evidenciar a glória de Deus. E ele me mostrou que seria sendo diferente, mostrando diferença. E aí eu fui voltando um pouquinho nos textos, antes dessa passagem que eu li agora. E eu vi que Jesus, ele, quando subiu lá no monte, que as multidões estavam atrás dele, ele subiu lá no monte e os discípulos se chegaram até ele, ele começou a ensinar os discípulos, ele resolveu aproveitar aquele momento para fazer um intensivão com os discípulos de como ser diferente, do porquê ser diferente, de que a gente precisava ser diferente para evidenciar a glória de Deus através das nossas vidas. E ali no capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus, ele vai e começa dizendo para os discípulos: olha, felizes são os que choram, porque eles vão ser consolados. Felizes são aqueles que são misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia. Felizes vocês são quando forem perseguidos e caluniados por minha causa. Existe uma esperança para vocês. E quando Jesus começou a falar aquilo, eu acredito que os discípulos ficaram confusos, porque você olhar em volta, não é normal a pessoa ser bondosa, não é normal o ser humano ser só uma pessoa boa, Como a gente tem aprendido, tudo que há de ruim somos nós mesmos. Então, não é normal, mas é diferente. Então Jesus começou dizendo ali que valia a pena a gente ser diferente. Porque se a gente fosse diferente, se a gente chorasse, a gente ia ser consolado. Se a gente fosse misericordioso, a gente ia alcançar misericórdia. Se a gente fosse perseguido, existia uma esperança para a gente. E ele estava com aquilo dizendo para os discípulos: olha, vale a pena vocês serem diferentes. Esse é o propósito que eu tenho para a vida de vocês, é que vocês sejam diferentes. E aí mais na frente ele fala do sal e da luz, que nós somos sal e luz. E o sal e a luz, elas são duas forças que modificam tudo onde elas chegam. O sal, onde você coloca o sal, ele modifica. Se a comida está sem gosto e você coloca sal, ela toma o sabor dela, ela fica aquela comida gostosa, porque o sal está ali, Se você tem um lugar escuro e chega nem que seja uma faísquinha, uma brasinha desse tamanho de luz, não existe mais escuridão ali onde está a luz. Existe luz. Então ela modifica o ambiente. Então
que Deus estava querendo, que Jesus estava querendo dizer ali para os discípulos é que existem lugares e pessoas que precisam que nós sejamos diferentes, que necessitam da nossa diferença. E mais na frente, fala da lei de Moisés, Jesus falando que ele não veio para anular a lei, né, como talvez alguém pudesse pensar, e ele veio sim para dar sentido à lei, para fazer algum sentido. Na lei dizia não matarás, e mais na frente no texto fala do ódio, que a gente muitas vezes tem ódio do nosso irmão, a gente odeia, a gente xinga, a gente insulta o nosso irmão. E nesse mesmo texto fala que é muito mais valioso para a gente obedecer a Deus do que obedecer à lei. Ele não estava dizendo que não era para a gente obedecer à lei, mas que era um complemento. A gente devia obedecer à lei para agradar a Deus. Então não basta a gente não matar. Porque se a gente não matar, mas a gente insulta o nosso irmão, a gente está desagradando a Deus da mesma forma. E Deus estava ali dizendo para a gente que a gente precisa obedecer à lei, a gente precisa ser diferente, não para cumprir uma tabela, não apenas por uma obrigação, mas a gente precisa ser diferente para agradar o coração do nosso Deus. E chegando um pouco mais perto daquilo que Deus tem falado comigo nesse texto que eu li, Deus diz assim, Jesus diz aos discípulos, não juntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem conseguem destruir. E eu acredito que nas entrelinhas, Jesus estava querendo dizer para eles, não é esse o propósito de Deus. Deus quer que vocês evidenciem a glória dele na vida de vocês. Porque imaginem vocês quando os discípulos mais na frente começassem a ganhar a fama de Jesus, quando as pessoas começassem a ouvir Jesus, e eles começassem a ganhar a fama, talvez eles ficassem também com os bolsos deles cheios, e ajuntassem, Deus liberasse eles para juntar os tesouros deles aqui também, seria muito fácil viver bem. Talvez a gente hoje lesse a Bíblia e dissesse, mas é muito fácil, eles tinham o bolso cheio, onde eles chegavam, eles tinham dinheiro, eles tinham isso, tinham aquilo. Mas eles não tinham, eles não juntavam os tesouros deles aqui na terra. E Jesus estava querendo que eles entendessem que eles precisavam, com a vida deles, evidenciar a glória de Deus. Então, a gente chega naquele momento em que é mais complicado a gente evidenciar a glória de Deus, que é no momento da dificuldade, quando a gente precisa mostrar confiança e dependência a esse Deus que a gente fala e diz que serve, que a gente fala que supre a nossa necessidade, que a gente abre a boca para dizer, vai passar, fica calmo. Mas no momento que a dificuldade chega e que a gente precisa evidenciar que existe um Deus que cuida de nós, é bem difícil isso acontecer. E aí, Deus, nesse texto, Jesus diz a eles que o que é mais importante? É o corpo e a vida de vocês? Ou a comida que vocês comem? Ou a bebida que vocês bebem? Ou a roupa que vocês vestem? E Jesus começa a fazer eles refletirem: o que é mais importante para vocês? Ou o que é mais importante para o Deus de vocês? O Deus que vocês dizem que servem? É mais importante o corpo, a matéria, a pessoa de vocês, ou aquilo que está cobrindo o corpo de vocês? É mais importante a vida de vocês ou aquilo que vocês estão ingerindo? E ele começa a pedir que os discípulos façam uma observação. Olha, vem cá, olha para as árvores dos céus. Está vendo elas voando leve, sem preocupação, cantando? Elas amanhecem cantando. Talvez Jesus pudesse até ter dado esse detalhe para eles. Elas amanhecem o dia cantando. E vocês aí estão preocupados com o que vocês vão comer. Por acaso as aves juntam comida em depósitos? Por acaso elas trabalham? E Jesus diz assim: olha, observa também aqui essas ervas, as flores do campo. Olha como elas estão bem vestidas. Vocês acham que elas costuram? Elas têm uma costureira,
Elas têm um ateliê e todo dia fazem uma roupa nova para vestir? Não. Mas elas estão aí tão bem vestidas que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu melhor do que elas. E Jesus continua perguntando para os discípulos insistentemente: por que vocês se preocupam tanto com o que não é de vocês? Por que vocês se preocupam tanto com o amanhã e vocês se igualam com os gentios, com os pagãos? E ele insistentemente diz: olha, eu quero que vocês sejam diferentes. Eu preciso que vocês entendam que vocês têm que ser diferentes para evidenciar a glória do Deus que a gente serve. Os pagãos é que ficam o tempo todo preocupados com o amanhã, com o depois. E se a gente fizer uma pausa agora nesse texto e olhar para o nosso agora, para aquilo que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo um momento de risco de saúde, de problemas de saúde. E tem tanta gente preocupada já com o amanhã, que vai trazer uma crise, que vai trazer um problema financeiro. E já tem gente entrando em colapso por causa dessa crise que ainda nem chegou. E eu escutei uma frase, eu estou falando com você, como eu disse, mas essa palavra ela veio batendo muito forte em mim. Porque por tantas vezes eu me vi preocupada com essa crise que ainda nem chegou. Eu que já passei por tantas outras crises, onde Deus me alimentou. Onde Deus colocava na minha boca, desde a minha adolescência foi assim. Quando eu achava que no dia seguinte não ia ter o que comer, o Senhor colocava na minha boca e na boca da minha família. E quando eu li esse texto, eu vi Deus perguntando para mim: por que você insiste em se preocupar com o que não lhe pertence? E o Senhor, Ele está perguntando para nós: por que nós insistimos tanto a nos igualar com os gentios, com o povo do mundo, como a gente costuma dizer, o povo do mundo, como se a gente fosse muito diferente, mas a gente se comporta igual. Pode vir crise, pode vir doença, a gente está em Cristo, não é assim que tem que ser, mas a gente não se comporta dessa forma, e Deus falou muito forte sobre o meu coração. E a gente começa a ficar ansioso, enchendo o nosso coração do futuro, porque é isso que é ansiedade. E não é isso que Deus quer de nós, nem para nós. Afinal de contas, a gente diz que já entendeu a paternidade de Deus. A gente se chama de filho de Deus. Quando a gente diz que a gente é uma criatura, a gente diz: eu sou filho. Mas a gente não se comporta como filho, a gente não pensa como filho, a gente não age como filho. Porque se você é pai, se você é mãe, você sabe do que eu estou falando. Você veste uma roupa no seu filho hoje. E você já sabe que daqui a uma semana aquela roupa não vai caber no seu filho. Você abre um pacote de biscoito hoje e você sabe que amanhã aquele biscoito não vai estar mais lá no armário. Você sabe as necessidades que tem o seu filho. E o seu pai, no texto lá, no versículo 26, diz assim: o pai de vocês que está no céu alimenta essas aves. E no versículo 32 também diz: o pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso para viver. E a gente abre a boca para dizer que é filho, mas não se comporta, não pensa como filho, não age como filho, quando tem que agir. Eu tenho visto muita gente que deveria estar sendo boca de Deus nesse momento para trazer esperança. Tem tanta gente abrindo as redes sociais agora apenas para escutar uma palavra de esperança. Tem tanta gente abrindo YouTube, abrindo Instagram, Facebook para escutar esperança da boca dos crentes, daqueles que se dizem filhos de Deus. E quando abrem as redes sociais, escutam falar de crise, de problema financeiro, de que o governo está errado, de que isso e aquilo outro. Eu não quero entrar nesse mérito, mas eu estou dizendo que você tem que evidenciar
a glória de Deus. Você é boca de Deus para trazer esperança. Antes de qualquer outra coisa. Você é a boca de Deus para trazer esperança, para trazer a realidade à vida das pessoas. Aflições nós precisamos passar. O fim dos tempos está chegando. Nós estamos no fim dos tempos. Tudo isso que começou a acontecer ainda vai piorar. Isso é uma grande verdade, mas não é por isso que nós vamos parar de trazer esperança para as pessoas. E ao invés de trazermos esperança, nós nos agarramos com aquilo que não é nosso. Nós nos agarramos ao amanhã, que ainda nem chegou. E a gente começa a falar de crise, de preocupação, trazer preocupação para a vida das pessoas e para as nossas vidas, para a vida da nossa família. E quando a gente se agarra no amanhã, quando a gente começa a pensar, a ter preocupações, a viver de preocupações, a gente não entende, mas a preocupação ela anula a nossa fé. A preocupação na realidade ela é o oposto da fé. Uma vez eu escutei isso, fiquei muito brava, porque eu era uma pessoa que vivia preocupada o tempo inteiro. E quando me disseram que, numa pregação eu vi que a preocupação era o oposto da fé, ou seja, se eu estava preocupada é porque eu não tinha fé. E eu disse, claro que não. Eu sou humano, eu sou carne. Eu sei que a gente vai se preocupar às vezes. Mas se você tem uma vida de preocupação, se você não consegue ter esperança em momento nenhum, significa que você não tem fé. Isso é uma verdade. Eu custei a entender, mas é uma verdade. E a preocupação, ela paralisa a nossa confiança, ela tira o nosso foco da suficiência e da fidelidade do Deus que a gente serve, do nosso Pai. A gente para de se comportar como filho. E quando a gente se preocupa, a gente assume responsabilidades que não são nossas. Quando a gente se preocupa, é uma pré-ocupação. A gente se ocupa com uma coisa que ainda não está acontecendo, com o depois, com o futuro. E lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 14, diz: o que é a vossa vida? Senão uma neblina que por um tempo aparece e depois desaparece. Então a gente não tem amanhã, a gente tem agora, a gente tem um momento. A nossa vida é isso aqui. E quando a gente se agarra nas preocupações, a gente está sugerindo que Deus ele não é digno da nossa confiança. A gente está dizendo, olha Deus, eu acho que o Senhor podia fazer uma coisinha melhor, o Senhor não está dando conta do recado. Mas lá no Salmo 127 diz que é inútil a gente dormir tarde, acordar cedo, trabalhar, ralar, dar duro, porque o Senhor ele dá aos seus amados enquanto a gente dorme. Enquanto você está dormindo, Deus ele está cuidando do seu amanhã. Então significa que o amanhã não é seu, é dele. Ele ainda vai te presentear com o amanhã. E quando ele te presentear, não vai ser mais amanhã, vai ser presente. Não vai ser mais futuro, vai ser presente. E quando a gente se agarra com as preocupações, a gente também está sugerindo que Deus ele ou não pode ou ele não quer suprir as nossas necessidades. Mas lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz assim: que Deus, segundo suas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades. Eu fui ver em outra Bíblia para ver se estava igual. E tem dizendo do mesmo jeito, suprirá cada uma. Significa que é mais ou menos isso aqui, ó. Deus está fazendo assim. Essa necessidade eu vou suprir. Essa necessidade eu também vou suprir. É cada uma. Ele não vai esquecer de nenhuma das suas necessidades. Ele vai suprir as suas necessidades. Porque ele tem nas mãos dele toda a riqueza. Então, nós precisamos parar de nos agarrar àquilo que não é nosso. O futuro não nos pertence. O amanhã não é nosso, é de Deus. Então, para que a gente possa evidenciar a glória de Deus, a gente precisa fazer uma coisa que ele também diz nesse texto.
E lá no versículo 33 diz assim: portanto, busquem em primeiro lugar na vida de vocês o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. E quando eu lia esse texto, eu entendia buscar o reino de Deus, a gente orar, a gente ler Bíblia, a gente ir para a igreja, a gente ser cristão, né? Ter uma vida comum de cristão. E quando eu estava lendo e estudando agora para fazer essa devocional, o Senhor me mostrou que é muito mais do que isso. Que buscar o reino é justamente essa palavra, é colocar o reino em primeiro lugar. É viver disso, é fazer disso a nossa principal fonte. Nossa principal fonte de busca, sabe? Quando alguma coisa nos faltar, é no reino que a gente precisa estar buscando. É colocar o reino, é colocar Deus em primeiro lugar. Deus e a sua justiça. E ele continua dizendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. E eu achei muito, muito interessante aquilo que eu aprendi agora, que o texto ele não diz, as demais coisas lhe serão dadas. Elas serão acrescentadas, porque quando a gente busca em primeiro lugar o reino e a justiça, em primeiro lugar, então elas estão lá em primeiro, não existe mais nada. E quando a gente fala de acrescentar, a gente não fala de encher. Já existe alguma coisa lá. E quando eu vou acrescentar, é algo a mais. É algo que sobra. Então Deus estava querendo dizer ali, Jesus estava querendo dizer ali, que quando a gente buscar o reino e a justiça, a gente vai estar tão ciente de que o reino e a justiça de Deus são tudo que a gente precisa. Que quando Ele nos der aquilo que a gente acha que precisa, a gente vai dizer, vai olhar e dizer, pô, tá sobrando. Porque Ele está dizendo que Ele vai acrescentar. Já existe alguma coisa enchendo aquilo ali. Já existe alguma coisa enchendo. E o que está enchendo é o reino e a justiça. E Deus vai acrescentar aquilo que a gente precisa, né? Para viver aqui nessa terra. Deus vai acrescentar. Ele vai acrescentar porque Ele conhece as nossas necessidades. E quando Ele acrescentar, a gente vai olhar e vai dizer, tá sobrando. Porque aqui já tem reino e já tem justiça. E tá sobrando isso aí, Senhor. Eu posso até dividir com meu irmão, tá sobrando. E quando eu entendi isso, fez diferença na minha vida. Eu olhei e disse, Senhor, eu não tenho buscado o teu reino e a tua justiça, porque eu tenho andado ansiosa com o meu amanhã. Mas sabe, meus irmãos, enquanto nós estivermos aqui, ainda existe tempo da gente aprender e a fazer conforme a vontade de Deus. Ainda existe tempo da gente evidenciar a glória de Deus da forma como Ele quer, sendo diferentes. Sabe os gentios que andam fazendo cálculos da crise, do amanhã que vai chegar? Você está em Cristo. E ele termina esse texto dizendo, olha, não se preocupem com o amanhã. Ele já tinha dito isso de outras formas no texto, mas ele finaliza dizendo de novo, não se preocupem com o amanhã. Porque o amanhã tem as suas próprias preocupações. Basta para cada dia o seu mal. E eu estava assistindo a uma ministração e que o pregador dizia que em algumas igrejas, quando vai ter um evento, alguma coisa, você reserva as cadeiras e coloca lá o nome reservado. E é mais ou menos isso que Deus faz no nosso amanhã. Ele chega no nosso amanhã, cuida, limpa, arruma. E talvez nessas igrejas estão esperando um preleitor. E a pessoa ainda está vindo de viagem.
né? Tá chegando no ônibus, ainda vindo no Uber, e o culto já começou e tá lá reservado. E alguém diz assim, eu vou me sentar. E a pessoa diz que não pode sentar aí não. Não pode sentar aí não, porque esse lugar aí tá reservado. Mas a pessoa nem chegou, mas já está reservado para aquela pessoa. E Deus, ele faz isso com o nosso futuro, com o nosso amanhã. Ele vai lá, arruma, deixa tudo bem bonitinho, conforme os planos dele, conforme os propósitos dele. E ele diz, quando alguém diz assim, olha, eu vou me sentar, ele diz, ó, não vai não. Este dia já está reservado para ela. Já está reservado para ele, ele vai chegar aqui. E já está tudo muito bem cuidado, já tem a comida, já tem a vestimenta, já tem tudo preparado. E eu queria finalizar essa reflexão dizendo isso a você. Deus, ele já tem tudo pronto no seu amanhã, mas ele ainda não é seu. Ele ainda não lhe entregou. Então, se ele ainda não entregou, não é seu, você não precisa ficar preocupado. Hoje te faltou comida? Hoje te faltou o que vestir? Não. Então, o que você precisa é ter uma vida de gratidão a Deus. Porque do amanhã, ele já está cuidando, ele já cuidou, já está reservado para você. E quando você chegar, é o seu presente que você precisa viver. E não ficar preocupado com o amanhã. Você precisa ser diferente dessas pessoas que andam calculando crises e vivendo ansiosas. Você precisa viver uma vida de gratidão, evidenciando como os pássaros voam no céu e cantam todo dia uma canção nova ao Senhor. É assim que você precisa viver, todos os dias, acordando e dizendo, Senhor, obrigada, porque ontem não me faltou o alimento. E eu sei que hoje também não vai faltar. E do amanhã o Senhor já está cuidando. E eu queria orar com você. Eu já me estendi muito, acabei de olhar pro cronômetro. Mas eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, assim como entrou no meu. E eu queria orar com você. E depois da minha oração, eu não vou fazer diferente. Eu quero encerrar cantando. Mesmo estando um pouco longo, você assiste em partes. Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Mas, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor bateu, Senhor, em mim. Por essa forma como o Senhor me ensinou, Pai. Olhando, Senhor, dessa forma, Deus, que eu não estava fazendo a forma correta de evidenciar a Tua glória, Senhor. Porque quando as pessoas olharem para mim, Senhor, no meio da crise que estão calculando, elas vão olhar e dizer, como é que pode? Como é que ela consegue? Como é que ela consegue abrir a boca para cantar? Como é que ela consegue dormir agradecendo? E elas vão ver, Senhor, a Tua glória na minha vida. Eu vou estar evidenciando a Tua glória, Senhor. E eu quero te agradecer, Senhor, por esse entendimento que o Senhor fez chegar ao meu coração. E que esse entendimento tenha chegado ao coração de quem assistiu esse vídeo, Deus. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade que o Senhor me deu de compartilhar com os meus irmãos os meus erros e aquilo que o Senhor tem me ensinado. Que nós possamos, Senhor, em todo tempo estar dispostos a evidenciar a Tua glória, Deus. A sermos boca de esperança, Pai. Que nós possamos deixar o amanhã nas Tuas mãos, Senhor, porque somente Tu tens as riquezas. Que nós possamos, Senhor, deixar nas Tuas mãos, Senhor, porque sabemos que Tu tens cuidado do nosso dia. Nada tem nos faltado, Senhor. Podemos não ter tudo o que queremos, mas temos o necessário para viver, Deus. E nós te glorificamos por isso, Pai. Alcança, Senhor, o coração de cada um que está ouvindo nesta hora. Que o Senhor derrame o Teu bálsamo. Que o Senhor derrame, Senhor, o Teu alento, Deus, a Tua calma, a Tua paz, Senhor, a paz que excede o entendimento. As pessoas não entendem a nossa paz, Senhor, porque ela vem de Ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor, passar pelos momentos de caos e de crise, estando em Ti, Jesus, estando em Cristo. E eu te agradeço por tudo nesta hora, Jesus. Obrigado pela Tua palavra tão poderosa em nossos corações. Amém.
Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Eu sempre tenho uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. É uma coisa muito bonita que eu também aprendi, que a Bíblia diz que as nuvens são o pó dos pés do Senhor. E quando a gente acordar, a gente pode olhar para essas nuvens e entender que Deus, ele já caminhou ali, preparando o dia para você. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. Meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei. Se você ainda não entregou o seu amanhã nas mãos de Deus, você pode fazer isso agora. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De Deus. Amém, irmãos. Perdão
cortar porque não tem o que cortar. Mas aí vocês vão me perdoando em nome de Jesus, porque vocês sabem que eu falo muito, né? E o tanto que eu falei é o tanto que eu tô de saudade de vocês.